A depressão já era, né, a maior causa de perdas de dias produtivos no mundo, né, que chama-se dailies. Então, ela já era considerada a segundo lugar, mas ela caminhava para o primeiro, provavelmente já é. E você vê, então isso significa que em torno de 20% das pessoas do mundo vão ter um quadro depressivo durante a vida. E 28% vai ter um quadro de ansiedade. Então isso é uma quantidade absurda. A gente tem que focar naquilo que nós temos controle, senão a gente adoece, né? Porque o que nos deixa em estado de angústia é porque a gente se depara, a gente tem um eterno conflito entre o conhecido e o desconhecido dentro de nós, né? Entre a ordem e o caos. Então, quando você foca a sua atenção naquilo que você controla, você gera uma ordem no meio de uma bagunça. Como é que um homem da caverna acordava? O sol ia raiando e ele ia acordando devagarzinho, não é isso? É, Nós colocamos o despertador batistaca. O é despertador verdade. batistaca, né? O que ele faz? Você tem um pico de cortisol, do hormônio do estresse, fora da hora. Então, a visão realista da perda, a gente tem que entender o que foi culpa minha, o que não foi culpa minha. Porque se eu puxo muito para um extremo ou para o outro, a maneira que eu vou lidar com o futuro é um problema. O doutor Frederico Porto, psiquiatra, e que vai conversar com a gente sobre este momento brasileiro, não é? Eu quero falar de bipolaridade, mas eu quero falar também de tristeza, de angústia, de depressão. Está num momento muito delicado, né? Todo mundo está muito estressado, a gente está muito cansado. Então, cadê o Olá. cabelão? Aí, doutor Frederico, como vai? E aí, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Estava aqui dizendo que Bem, a gente você. anda tão estressado, né? Tão agoniado com Verdade. essa pandemia, com o telefone tão torto quando eu estou aqui, mas eu estou ajeitando para melhorar. O meu também eu estou ajeitando de cara. Ah, meu Deus! A gente começa por onde? Começa pela angústia, pela tristeza, pela depressão? Por qual problema a É, gente começa? Porque essa é uma. pandemia está mexendo com a gente, né? É verdade. Eu acho que a gente já tinha uma dominância. A depressão já era, né, a maior causa de perdas de dias produtivos no mundo, né? Que chama-se dailies. Então, ela já era considerada a segundo lugar, mas ela caminhava para o primeiro, provavelmente já é. E você vê, então isso significa que em torno de 20% das pessoas do mundo vão ter um quadro depressivo durante a vida. E 28% vai ter um quadro de ansiedade. Então isso é uma quantidade absurda. Como você falou, um Uhum. momento como esse, né, que desestruturou completamente a vida, né, das pessoas. Eu dou um exemplo. Eu tinha pacientes que resolveram, tiveram um pânico, sei lá, 8 anos atrás, né? Trataram, etc., e adotaram alguns hábitos de vida, passaram a correr ao ar livre. Aí estourou a pandemia, o camarada não podia correr mais, não podia ir para academia. Então ele adoeceu de novo. Então aquele pânico que tinha sumido, tinha sido curado, ele Uhum. voltou a ter. Então é um momento realmente que exige de todos nós uma maior resiliência para lidar com isso, né? Esse é o grande desafio. Como é que a gente lida, que no fundo, né, com as perdas que nós tivemos, né? E até o mundo É, voltar ao fora normal. as perdas, porque todo dia tem uma. Olha, eu É, realmente estou assim, triste com isso, porque todo dia tem uma é, perda importante, uma pessoa é, que eu conheço, sim, que eu sim, convivi, que eu trabalhei, enfim, todo santo dia. é, Um negócio assim pesado. exatamente. E, Está muito e pesado. Se está quando, e acontecendo a comigo, perda está de, acontecendo com todo mundo, né? Não sou só eu. isso, Então fica um e mesmo que a clima ruim, pessoa, né? No... é, mesmo que a pessoa não tenha perdido um ente, né, que a pessoa querida ou conhecida, ela perdeu a vida que ela tinha, não é isso, né? Essa vida, né? A vida do dia a dia, de conviver, né? Então, isso favorece o surgimento de doenças mentais no nível como a gente não tinha antes, né? Então, isso aumentou drasticamente. Eu vejo isso no meu consultório. Eu costumo dizer que foi assim: primeiro foram insônias, as pessoas alteraram o sono. Quando elas passaram a Verdade. trabalhar em casa, porque elas falavam assim: não, a minha cabeça está cansada, mas meu corpo não está, eu não consigo dormir. Depois as pessoas passaram a ter ansiedade. Então, assim, eu via que meus pacientes queixavam mais de ansiedade. E agora, eles queixam de estarem mais deprimidos. Então, eu acredito que é. E se a gente olhar, isso é o ciclo
que todos nós passamos aquele chamado ciclo de transição que a Elizabeth Kubler-Ross descobriu em pessoas que passavam por grandes perdas na vida, né? Que é um ciclo onde primeiro você tem um choque com a realidade, aí você nega a realidade. Eu me lembro que o março do ano passado eu falei assim, não, nós vamos voltar aqui 15 dias, nós todos estamos de volta. E ninguém imaginava que esse negócio ia durar esse todo o tempo. E aí você depois tem raiva, você fica puto, porque é claro, está interferindo na sua vida, e aí depois da raiva, a raiva te dá uma energia, se você não ficar preso nela fazendo birra, ela te dá uma energia para fazer as barganhas. Então você fez, talvez como eu, nós passamos a usar mais as mídias sociais, né? Muito mais, O médico passou a usar a telemedicina, o outro passou a fazer ginástica dentro de casa, né? E vai se adaptando. E aí depois que ele fica triste. Porque a tristeza, ela só vem depois que você percebe aquilo, é o luto do que você perdeu. Porque antes não, você estava com raiva, você estava fazendo mudança. Aí que vem a tristeza. Aí depois da tristeza é que você renasce para uma nova realidade. Nossa, tô doida para renascer. Não, porque claro, eu fiz exatamente esse ciclo. Eu me reinventei, eu comecei a fazer outras coisas, a fazer live, a falar com as pessoas assim. Mas há momentos em que, né, você fala, eu quero a minha vida de volta. Né? Eu quero sair de casa, quero ir aos lugares, eu ainda não tenho vontade de ir, porque a gente também perde um pouco a vontade. Eu estou conversando com as minhas amigas, algumas não, estão loucas para cair na vida e pronto. Mas tem muita gente que está sabe, está sem coragem, sem vontade. Não sei se você percebe por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, né? Eu percebo assim, acaba o lockdown. Você não vê gente na rua igual tinha. Você fala, mas por que não tem? Não é por... As pessoas estão desacostumadas de sair de casa. Elas estão desacostumadas. É verdade, eu estou desacostumada, eu confesso isso. Né? Pra mim a gente põe roupa com preguiça, né? Eu brinco agora que eu fiquei estilo Steve Jobs. Eu tenho assim umas 10 camisas pretas. Eu vi essa camisa preta. Né? Eu falei isso hoje. Eu estava fazendo fisioterapia com a fisioterapeuta e falei, ela estava com um brinco bonito, pendurado. Assim. Eu falei, nossa, eu tenho um brinco tão bonito assim, por que eu não uso, né? Aí pensei, porque eu uso todo dia o mesmo. Porque eu perdi sabe aquele elan né? Bota, de se arrumar, claro, né? De me arrumar, de me envolver com isso. As bolsas, então, né? Eu sou uma maluca por bolsas. De repente, no meio da pandemia, eu falei, o que eu vou fazer com tanta bolsa, né? Se eu não saio de casa, para que tanta bolsa? Né? E isso a gente vai vendo essas bobagens que a gente gostava e vai deixando de gostar. Nem sei se são e nós criamos E nós criamos novos hábitos, não há dúvida, né? Porque um hábito, você demora, em média, 68 dias para criar um hábito. E você pode um hábito pode demorar até 254 dias para ser criado, né? Como já tem mais de um ano, não tenho dúvidas que nós criamos hábitos, provavelmente alguns bons e outros ruins, né? Mas nós criamos novos hábitos, e isso é fato, né? Hábitos alimentares, eu percebo assim, eu tomo mais café do que eu tomava, né? Você fica mais em casa, né? Então, assim, você muda seu jeito, a sua alimentação, você vai mudando várias coisas. Então, nós temos um monte de hábitos. Esse dia eu fiz uma postagem, eu fazia a pergunta assim, então, quais os hábitos você percebe que você criou? Porque já passou um tempo suficiente para criar hábito. Olha que loucura, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Né? Então, quando a gente tem esse ciclo... sim, termina. Conclui. Não, conclui, depois eu pergunto. Só para a gente concluir. Então, a pessoa pensa assim, então tá bom, como é que eu lido com isso? Você lida fazendo exatamente o que você citou aí. A gente tem que focar naquilo que nós temos controle, senão a gente adoece, né? Porque o que nos deixa em estado de angústia é porque a gente se depara, a gente tem um eterno conflito entre o conhecido e o desconhecido dentro de nós, né? Então, a ordem e o caos. Então, quando você foca a sua atenção naquilo que você controla, você gera uma ordem no meio de uma bagunça. Então, quando você fala assim, eu fui lá e fiquei mais digital, você está cuidando daquilo que você tem controle. Porque tem coisas que a gente não tem controle nenhum, não é isso? Então, assim, focar naquilo que você controla é exatamente a maneira a melhor maneira de você lidar com essa transição que nós falamos do choque da negação, da raiva, da negociação, da tristeza e depois da aceitação. É você focar naquilo que você tem controle. Aí sim, aí você começa, a sua psique começa a ter segurança novamente. Né?
E quem já tem doença mental? Por exemplo, quem é bipolar, quem tem um Sim, transtorno, seja ele qual for, sim. como é Não há que isso dúvida, repercute? não há dúvida que essas pessoas elas ficam mais vulneráveis do que quem nunca teve, né? É aquela história. A pessoa me pergunta qual que é a chance de você ter uma doença mental. A maior chance se você já teve uma, né? Igual uma vaca que passa no pasto e marca o caminho no capim. Então essa pessoa ela fica mais vulnerável e essa é a grande questão, né? Que ela, então assim, pessoas, né? Muitas, né? Eu vejo nas minhas lives, no meu consultório. Você tem que ajustar o medicamento, às vezes pessoas que, como eu te dei o exemplo da minha cliente, que já não usava medicamento, não estava tratando mais, eu tinha resolvido o pânico, ele volta. Então, são pessoas que têm que ser olhadas com cuidado, porque esse caos que foi criado na vida, para essas pessoas mais vulneráveis, né, igual tem gente que tem vulnerabilidade para ter diabetes ou para ter doença cardíaca, elas então ficaram mais vulneráveis também para o surgimento dessa doença dela. Seja depressão, seja ansiedade, seja, né, entre os transtornos de ansiedade, pânico, transtorno de ansiedade generalizada, seja transtorno bipolar, isso tudo, seja alterações da atenção, né, isso também tem muita gente queixando, né, que as pessoas às vezes têm um déficit de atenção leve, que não era uma doença, mas como que elas tiverem que ficar muito em telas e multitarefando o dia inteiro, a pessoa assim, não, minha atenção piorou drasticamente, porque mudou o contexto. Então, talvez ela não tinha uma coisa antes, precisava de ser, né, de ser olhada. Agora, ela percebe que a atenção dela está muito pior. É verdade. E será que, que a própria doença Covid também trouxe Sim, consequências nesse plano sim. emocional, Isso. Separei ontem, psicológico? aliás, sim, dois aspectos, né? Ou seja, você tem um aspecto, inclusive, biológico. Separei ontem 15 artigos exatamente sobre os impactos neurológicos do pós-Covid. Porque da mesma maneira que as pessoas perdem o olfato, tem gente que perdeu o olfato 8 meses até hoje não voltou, né? Tá certo? Então, o vírus tem um trofismo, que a gente chama, ele tem uma preferência para ir para o cérebro também. Então, tem gente que sente fraqueza, piora da atenção, piora da memória. Então, eu separei esses artigos exatamente, ou seja, como é que nós vamos recuperar, né, essa pessoa que percebe essas alterações dela. Porque o vírus tem uma preferência por também infectar o sistema nervoso. Aliás, abrindo um parênteses, vale a pena assistir um filme chamado Sentidos do Amor, com Ian McGregor. É um filme, anote, ele foi feito antes da pandemia, Sentidos do Amor. É um filme onde é uma pandemia, sim, e os sentidos vão sumindo. Então, primeiro perde o olfato. O Ian McGregor é um cozinheiro, então ele tem que adaptar o restaurante às comidas que as pessoas perderam o olfato. Depois as pessoas perdem o paladar. Eu brinco, e é verdade, eu e minha esposa paramos o filme nessa parte, pegamos um vinho com queijo para poder recordar a existência. Você fala, mas então, você vai ficando assim, nossa, o que vai acontecer depois dessa? E aí ele vai adaptando o restaurante. E é sempre assim, cada vez que o sentido some, vem assim, e a vida continua. Aí todo mundo se reinventa. E a vida continua, e as pessoas vão se reinventando. Então, exatamente, então é isso. São as pessoas cujo olfato ainda não voltou completamente. Né? Então, e tem as pessoas porque o olfato, o paladar, também muita gente perdeu o paladar. Memória, capacidade de concentração, também você tem essa queixa, né, a própria energia, né, seja para o trabalho mental ou físico, né, e muitas vezes a pessoa não tem, a pessoa que é assim, um atleta amador, ele não está com nenhum problema cardíaco, não tem nada, mas ele percebe que ele não tem a mesma energia para recuperar. São sequelas sutis, né, tá certo? Mas que ficaram ali, né? Tem uma sequela, uma consequência que eu não sei, não ficou como sequela, para mim foi consequência, eu chamo de consequência, porque nos primeiros dias depois que eu voltei do hospital, eu fiquei muito cansada, um cansaço assim, absurdo, sabe, um cansaço inexplicável, eu não conseguia, tarefas assim que eu faria 5 vezes aquilo, eu não conseguia fazer uma vez sem ficar muito cansada. Não aí com falta de gradativamente ar, você nada foi disso, voltando. mas cansada, vontade de sentar e ficar ali prostrada, sabe? Vamos dizer assim, a sua saturação estava boa, estava tudo, né? Mas era um cansaço. Eu estava com oxigênio não em era casa. Falta de oxigênio. Não, se fosse preciso, eu vim para casa, meu filho montou
uma sim, estação de oxigênio aqui, sim. exatamente para... Porque se acontecesse e tal. E não aconteceu, estava tudo bem. Eu não tinha falta de ar, eu tinha cansaço. Uma coisa Cansaço. física, É. incapacitante, entendeu? Um cansaço Você sabe incapacitante que que eu nunca senti é, antes. Então, tem é, coisas, me falaram também muito de dor na lombar, dor na coluna, sim. como consequência do Covid O também. cansaço em especial, você sabe que tem uma doença mesmo, chama fadiga crônica. Ela é uma doença de fadiga que o CID dela, inclusive, né, o número da classificação internacional de doença, é como se fosse a fadiga pós-viral. A pessoa desenvolve um cansaço. Então, tem Olha, teorias que é por Epstein-Barr, alguns outros tipos de vírus, tem pessoas que têm essa doença. Então, é muito parecido com a fibromialgia. A diferença é que a fibromialgia, além de ter as dores musculares, é assim, a pessoa que tem fibromialgia, ela faz ginástica, não é isso? Ela faz hidroginástica e melhora das dores. O que devia ter fadiga crônica, não. Se ele fizer uma hidroginástica, ele tem que dormir 1h30 depois da ginástica. Ele fica sem energia. Ou seja, a pessoa com fibromialgia, quando faz ginástica, uma atividade física, ela melhora a energia dela. O fadiga crônica, não. Ele fica mais não. drenado de energia. E ela é pós-viral Caramba. também. Então, hoje mesmo eu vi um post exatamente que suspeita-se que o Covid desenvolva, como o Epstein-Barr em algumas pessoas, essa fadiga crônica. Tá? Então, é uma doença mitocondrial, talvez, né, que a gente aborda, tem várias maneiras de abordar isso, né, inclusive extremos mais ortodoxos, até de dar anfetamina para a pessoa voltar a ter energia para trabalhar. Sabe? É mesmo. Então, essa, Nossa, é, anfetamina. dá no caso, É né, tão anos da 60 a vitamina. Ritalina, metilfenidato, né? Que loucura isso. Você acha que as pessoas que têm transtornos, elas teriam que voltar para os consultórios, então, voltar para os médicos, não Sim, eu é? acho assim, que elas têm Seria dar que uma estar mais checada, pelo atentas. menos, né? É. Eu sempre digo que se tem uma coisa que todo mundo que tem, nós temos sinais, né? Né? Ou seja, essa pessoa tem que estar atenta, né? Se o copo d'água dela não está enchendo, antes dele transbordar, né? Então, assim, nós conversamos sobre o transtorno bipolar antes, né? É muito bom quando você atende uma pessoa que tem transtorno bipolar e ela tem uma profunda percepção de si mesma. Isso não tem preço. Eu lembro que eu tinha um paciente que ele tinha uma percepção impressionante, quando ele estava oscilando, sabe? Então, assim, as pessoas que têm isso, se elas tiverem qualquer doença crônica ou qualquer doença que a incapacite, essa percepção ela é muito importante, porque você pode intervir antes que ela adoeça. Ou, não estou dizendo necessariamente dar remédio, né? Ela pode buscar uma psicoterapia, buscar talvez a atividade física que ela parou de fazer, não é isso? É porque aqueles hábitos, muitos ela não tem, abriu mão por um motivo, eles geravam nela uma maior capacidade de adaptar a esse estressor que nós estamos vivendo. Como a gente sabe, por exemplo, né, que a atividade física, por exemplo, 30 minutos, 4 vezes por semana, tem um impacto, por exemplo, num quadro depressivo leve, melhor do que remédio. A gente sabe disso, tá certo? Mas assim, o camarada não quer sair do sofá, então, né, tá certo? Isso não é porque ele tem evidências. Então, como a vida, como nós estávamos falando, impediu até de fazer isto, né, então, ou o sono, que é extremamente necessário e restaurador para esse momento, as pessoas reclamam, mas por que eu tenho acordado no meio da madrugada? Né? Isso está sendo uma queixa muito frequente. Nós temos dois tipos de insônia. A gente tem uma insônia de início da noite, que é por ansiedade, e nós temos uma insônia do meio da madrugada, que ou ela pode ser por um início, um quadro depressivo, ou quando você tem uma tensão muito grande durante o dia inteiro. A analogia que eu faço é assim, você está na savana africana correndo de um leão, e você correu desse leão o dia inteiro. Quando a gente vai dormir, e a gente tem uma fase do sono, que é o sono REM, que é onde a gente sonha, e é o sono mais profundo, é onde você fica mais relaxado, e quando a gente fica muito relaxado, a gente fica vulnerável a, por exemplo, os predadores, né? Os tigres dentes de sabre que tinha na savana. E esse sono REM, a quantidade dele vai aumentando durante a noite. Então, quando chega 3 horas da madrugada, que é o período que você tem mais REM, que você está mais relaxada possível, sua mente faz assim, acorda aí, você não pode ficar relaxado esse tempo todo, não, senão aquele leão que você correu dele o dia inteiro vai te pegar. Aí a pessoa ela acorda, e ela não sabe por que ela acorda, e começa a pensar, né, pensamento, então, e aí ela vai no banheiro, ela acha que ela acordou para ir no banheiro, não, ela acordou.
Aí ela lembrou que ela tem uma bexiga e vai no banheiro. Né? Então, essa tensão o dia inteiro, ela gera exatamente um despertar no meio da madrugada. Então, por exemplo, então eu costumo dizer assim, vamos tratar o sono agora como algo sagrado mesmo, a gente tem que cuidar do sono, porque é o maior período, é o momento de recuperação do cérebro. No fundo, a gente dorme é por causa do cérebro. Esse sono, REM, se você ligar uma máquina de eletroencefalograma numa pessoa e ir acordando a pessoa, e acordá-la, só na hora que ela for ter esse sono, você acorda ela. Você acorda ela, você não deixa ela ter sono REM. Se você fizer isso durante 10 dias, ela tem um surto psicótico. É naquele momento que o cérebro é curado, ele é tratado ali. Ele tem que ter isso. Então, se tem uma coisa que é sagrada, é cuidar do sono. Você me perguntar assim, qual a receita mais importante para, né, nessa fase? Dormir bem. Cuidar do seu sono. Que loucura isso. E tá todo mundo se queixando de dormir mal. Tá, todo mundo. Por isso, a pessoa fala assim, a minha cabeça está cansada, o meu corpo não está o suficiente. É, porque ela fica muito tempo sentada, né? Então ela deita para dormir, tem um descompasso entre o corpo e a mente, tá certo? Porque a vida ficou muito mental, né? Pouco vida social, né? Reuniões através de telas, e aí a pessoa vai perdendo, né? Ela fica cansada mentalmente, mas não fisicamente. Então o sono fica assim, descompassado. Isso significa, então, porque as pessoas aí estão tomando... Tem amigas minhas dizendo, eu dobrei a dose do remédio para dormir. Isso mesmo. Então isso vai gerar uma encrenca, porque o remédio para dormir, em geral, afeta a memória. Isso, Não exatamente. E aí, em algum momento, a pergunta é quando é que ela vai reduzir isso para voltar para a dose anterior, né? Não é? Porque ela tem que... E se ela está vivendo esse despertar durante a noite, que você falou, que é um despertar involuntário, mas que está acontecendo? Isso. Então, não sei, por isso talvez que ela tenha dobrado a dose, né? Porque ela toma o remédio para dormir, dorme, acorda, toma de novo. Isso não vai prestar. Isso, aí você falou muito bem, você chamou a atenção, porque o remédio, grande parte dos remédios que as pessoas usam, né? Vamos poder pegar, por exemplo, um Zolpidem, né? Tá certo? Ele é um remédio de meia-vida curta, ele induz o sono. Ele não é feito para durar a noite inteira. Então, o que você falou, ela acorda no meio da madrugada. Assim? Isso, exatamente. Aí ela toma dorme. Aí quando acorda no meio da madrugada, o que ela faz? Ela vai tomar mais outra metade, né? Ou seja, eu posso dizer para você que a maioria dos remédios para induzir sono, muitos deles não cobrem a noite inteira, tá certo? Né? É isso que você está falando, por isso que ele não cobre a noite inteira. Então, o que você falou, a pessoa acorda, toma um outro remédio. O comprimido todo? Às vezes não funciona, porque ele tem que ficar mais tempo no seu sangue. Muitas vezes, quando você toma um comprimido inteiro, você dorme mais rápido e mais profundo, mais rápido, imediatamente. Mas o tempo de duração do remédio é o mesmo, entendeu? Eu pensei que se você por isso que a pessoa fala assim, inteiro, você dormiria mais. Você toma metade, dorme metade. Eu acho por isso que ela fala assim, você vai ver que tem amigas suas que vai falar assim, não, eu dobrei a dose, engraçado, eu durmo mais rápido, mas eu continuo acordando de madrugada. Porque a meia-vida dele é curta. Estão dizendo. É isso mesmo. É porque o remédio não dura a noite toda. É esse tipo de remédio. Né? Então, só se a pessoa fizer um macete, tomar meio comprimido na hora de dormir, meio no meio da madrugada. Pois tem gente que tá fazendo isso. E aí ela não dobra a dose, ela fica com uma dose só. Não, porque isso, mais inteligente. É igual, tudo é negociação. Eu acho. É o mal menor. É o mal menor. É o mal menor. É o mal menor. Que loucura. E aí, olha aqui que a gente está falando. Mas não é verdade? A gente está falando do mal menor, olha isso. Porque é um momento difícil, é como se fosse no meio de uma guerra, né? Então, assim, mas assim, nós estamos falando isso e tem que ter outros hábitos de higiene do sono. Então, eu sempre digo, exemplos, eu vou citar o que eu tenho orientado. Então, por exemplo, a luz, né? Você está como eu aqui com uma luzinha de LED para nos iluminar, né? Estou com um monte. Pois é, então, a luz de LED, ela é o junk food da tecnologia. Por quê? Porque essa é uma luz que tem um espectro azul muito grande, que para o cérebro, o feixe azul do espectro é muito amplo, é como se você estivesse diante do sol, é dia. Então, aí eu termino a live com você, eu desligo. O meu cérebro,
é como se tivesse o sol acabou de se pôr. Então, assim, agora eu vou dormir. Não, ele não consegue desligar, não. Ele tem que ter um tempo para desligar. Então, por exemplo, isso. Então, assim, eu fiz uma live, por exemplo, com uma arquiteta, ela explicando o tipo de luz que você tem que ter nos ambientes da sua casa, para onde você fica à noite. Por exemplo, são luzes mais amareladas, luz para leitura, porque assim você vai desligando. Então, por exemplo, os meus clientes corporativos, eu oriento o seguinte, ó, só usa a luz de LED nas reuniões mais importantes. As reuniões que não são tão importantes, você não liga essa luz, porque senão você fica o dia inteiro diante de uma luz que vai te deixar desperto. Para a tela do computador já tem aplicativos, já tem extensões que você coloca que ela, à medida que vai anoitecendo, vai tornando a tela do computador mais creme. Eu uso uma, chama f.lux, grátis, que é f.lux. Aí ele vai tornando a tela creme. O celular, mesma tipo coisa. Um aplicativo? Você baixa, você programa ele, por exemplo, a partir das 18 horas, ele torna a tela do computador creme, diminui a intensidade de luz. No celular, você deve ter, que no iPhone é o Night Shift, e no caso do Android, você tem filtro de luz azul, que é programado. Isso é importante, porque essa luz, ela é um poluente. Eu preciso de urgente. Pois é, então coloca chama filtro de luz azul. Aí você pode até baixar aplicativos do celular que fazem isso. Ele filtra a quantidade de luz azul, porque essa luz te deixa aceso. Aí, é claro, aí você vai dormir. Na hora que você for dormir, o quarto tem que estar o mais escuro possível, né? Secreção de melatonina, aquela história. E a pessoa tem que entender o seguinte, que a pessoa fala, mas por que a minha luzinha da televisão é um problema? Eu falo, porque quando você acorda de madrugada e olha para aquela luzinha, ela parece um farol. E esse não é o maior problema. Aquela luzinha vermelha, né, no meio da madrugada, o seu cérebro primitivo, quando ele olha para aquilo, ele deve pensar que é um felino, né, um tigre dente de sabre, porque o gato, né, antes de atacar a presa, ele namora a presa, ele fica olhando, né? Então é claro que o nosso cérebro primitivo, a primeira coisa que vem é assim, nossa, vai falar minha TV. Não, mas a TV vem depois, até aí pronto, já atrapalhou o seu sono todo. Então eu aconselho isolar a quantidade de luz. E aí, Leda, tem o segredo de eu acordar, que as pessoas esquecem. Como é que um homem da caverna acordava? O sol ia raiando e ele ia acordando devagarzinho, não é isso? Nós colocamos o despertador bate-estaca. O despertador bate-estaca, né? O que ele faz? Você tem um pico de cortisol, do hormônio do estresse, fora da hora. Porque todos nós temos todo dia como se fosse uma quantidade de cada hormônio a ser secretado. Se você gasta uma parte do seu cortisol do dia para acordar com o despertador bate-estaca, com o tempo você começa a ter que comer o cortisol do dia seguinte. Aí você começa a ficar em débito. Então eu falo assim, ó, deixa o bate-estaca, 5 minutos antes você começa a colocar uma musiquinha clássica. Aí você aprende a acordar com uma coisa mais sutil. E dessa maneira você não vai consumir o seu cortisol desnecessariamente, né? Então essas são dicas para tornar o sono, né, mais restaurador do que muitas pessoas estão tendo agora. Se vê a importância do sono, né? Fundamental mesmo, né? Você sabe que eu li um estudo esses dias... mal, fica tudo mal, né? Tudo mal, tudo. Seu cérebro não funciona, seu humor fica pior. A coluna, tudo. Você sabe, Leda, que eu li um estudo, isso é muito interessante. Igual tem o sono REM, ele chama REM porque ele chama Rapid Eye Movement, é o movimento rápido dos olhos. Eles descobriram que, neste momento que você está tendo isso, o intestino, nós temos um movimento, chama Rapid Gut Movement, você tem um movimento do intestino. Porque essa discussão da conexão do cérebro-intestino, né, tá certo? Né? Você usa probióticos e etc. Né? É como se o nosso sistema nervoso entérico, ele capta questões, né, suas questões emocionais, por isso que o medo é um frio na boca do estômago, né? Então parece que naquele momento é como se o cérebro está digerindo o que o seu plexo captou durante o dia. Então você vê que coisa importante, como esse sono profundo é importante. Então se ele não acontecer, a sua saúde como um todo, ela não está boa, né? Então, por exemplo, quem tem apneia do sono isso. Tem problemas graves, né? Então tem que dormir com aquele CPAP para poder atingir o sono REM. Isso, então a apneia do sono é o quê? Exatamente, a pessoa vai, né? E ela não chega lá, ela acorda antes. Ela vai, porque na hora que ele vai relaxando para entrar no sono profundo, aí que ele tem apneia, né? Porque o sono profundo ele é um paradoxo. O cérebro está acordado, que você está sonhando, e o corpo está o mais relaxado da noite. Por isso que é ali perto é que a pessoa tem apneia. Porque na hora que ela vai relaxando, aí ela colaba a glote dela,
não é isso? Aí ela Uhum. tem a apneia. Então, assim, daí a importância de quem realmente tem indicação de CPAP usar, né? Eu tenho cliente, quando começa a usar aquilo, é impressionante, assim. Eu tenho paciente que o cabelo escureceu de novo. O cabelo escureceu. A pressão arterial normalizou, né? É uma coisa bem impressionante, né? E lembrando, né, Leda, que também a apneia do sono é uma doença metabólica, né? Você tem gente que tem isso por resistência insulínica. A pessoa acha que é só porque ela vai emagrecer que vai melhorar a apneia. Não, não. É o efeito metabólico mesmo. Ou seja, o fato da insulina voltar a funcionar melhor, ser melhor, é como se a resistência insulínica deixasse isso aqui mais amolecido, vamos dizer assim, né? Mais flácido. Ah, então é como se fez o CPAP faz um exercício aqui, né? Da Ah, sim, musculatura, é é isso? isso. O CPAP, na verdade, Que quando quando a maluquice! pessoa emagrece, ela melhora. O CPAP, na verdade, é porque você puxa, ele empurra o ar, né? Mas, na verdade, ele vai, né? Ele vai fazendo a força para o ar entrar. Né? Tem gente que, ao melhorar a resistência insulínica e emagrecer um pouquinho, a apneia já resolve, né? Mas tem outras pessoas que têm que usar CPAP. Então, assim, eu acho que assim, nós temos que tratar o sono como algo sagrado. Eu acho que essa que é a É, mensagem. como o sono é importante, né? E como a gente tem Né? dormido cada vez menos, né? Cada vez menos. A gente faz assim, né? Na civilização mesmo, o homem, Né? né? O Homo É? sapiens está dormindo menos. Porque a gente tem Estatística, muito ó. mais apelo. E também você tem toda a Ah, razão, porque eu me lembro quando eu fazia telejornal, eu sempre fiz telejornal à tarde, mas às vezes eu uhum, fazia férias de algum locutor à uhum, noite. E aí, quando sim, acabava de trabalhar, tipo 11h30, meia-noite, você não consegue dormir imediatamente. consegue não. Não. Você tem que, você pode usar até recursos tipo álcool, Uhum. entendeu? Tomar um uísque e tal. É, não Não dá. é automático. Você não toma uma bebida e dorme. Você tem É. que dar um tempo, tem É, um não, tempo, né? Um tempo você falou aí. muito bem, cada vez a gente dorme menos. Em 1800, por volta de 1890, até o Edison descobrir a lâmpada, né, inventar a Hum, lâmpada, um americano dormia 10 horas por noite. Em 1950, aí surge a lâmpada, né? Então aí o dia, hum. ele passou a ser não o pôr do sol, é a luz dentro de sua casa. Em 1950, quando surge a televisão, um americano já começa a dormir 8 horas por noite. E nos anos 90, quando surge o computador, um americano passa a dormir 6,7 horas por noite. Então eu brinco que é o seguinte, nós agora dormimos menos, então a gente fica 18 horas acordado, e alguém falou que a gente tem que comer a cada 3. Aí pronto, o cara come 6 vezes por dia. Então ele come 6 vezes por dia, né? E dorme 6 horas, fica 18 acordado, come a cada 3. Então estragou tudo. Pronto, né? Então é o sono cada vez menos e cada vez pior. Né? Ou seja, dorme menos e de qualidade A pior do qualidade que também era é inferior. inferior. Então, cuidar do sono é fundamental para todo mundo, mesmo quem não está com nenhum Sim, problema, não está nem angustiado, nenhuma. nem triste, nem. É. Por quê, Leda? Porque o estresse, estudos que nós estamos falando, né? Existe uma parte, o nosso cérebro pode ser dividido, o sistema nervoso, funcionalmente, entre autônomo e somático. O somático é o que a gente controla, né? Isso aqui, eu abro e fecho a minha mão. O autônomo é o que funciona sozinho. Então, eu cuido do batimento do coração, da respiração, né, da digestão. E esse sistema que funciona sozinho, ele tem dois braços. Ele tem um simpático, que tensiona, e o parasimpático, que relaxa. O sono é o momento mais parasimpático que você tem do dia. Então, em uma vida tão simpaticotônica, tão tensa, você tem que ter um momento importante para relaxar. Entendeu? Isso tanto é a evidência que a nossa vida é muito tensa, é a quantidade de bruxismo. Por quê? O que é o bruxismo? Porque a ausência de tensão na hora que você vai dormir não significa relaxamento, entendeu? É porque a pessoa fica tão tensa que, apesar de diminuir a tensão, falta o parasimpático relaxar o suficiente para soltar isso tudo. Por isso que ela tem bruxismo. Então, o sono é importante porque ali, especialmente no sono REM, que a gente experimenta o nosso parasimpático. Ou se a gente, durante o dia, passar a ter pequenas paradas para respirar de uma maneira consciente e rítmica. Né? 2 minutos de férias por hora. Então, se a gente meditar, melhora? Melhora.
A coisa mais importante da meditação são duas coisas. É a sua presença, você está aqui agora, que aí você não fica nem viajando para o passado nem para o futuro, nem se preocupando. E a sua respiração. Quando você respira de uma maneira rítmica, suave e pela barriga, você aciona o seu parasimpático. E o que é o ritmo? O ritmo é igual o pranayama da yoga, né? Aqueles pranayamas. O problema é que o pranayama da yoga, para nós que não temos treino, ele não tem suavidade. Então a pessoa vai lá fazer, o professor fala, puxa 18, solta, segura, sei lá, 20, solta 32, aí passa mal. Então ele tem que achar o ritmo dele. Puxa 3, segura 3, solta 3, puxa 2 segundos, segura 2, solta 2. Entendeu? Aí esse é o ritmo. Aí respira pela barriga, põe a mão no peito, a mão no abdômen, puxou o ar, estufa a barriga. Soltou o ar, puxa a barriga. Por que a barriga? Porque quando você estufa a barriga, você alonga o seu diafragma, que é o músculo que divide o tórax do abdômen e por onde passa o mais importante nervo do sistema nervoso parasimpático, que é o nervo vago. Todas as histórias que você vê do cérebro com o intestino, a conexão é o vago. Então, a gente tem que recuperar o nosso vago, tendo sono REM, tomando banho frio, Leda. Aí no Rio de Janeiro não vale porque não tem água fria. Não, eu estou em São Paulo. Ah, então aí vale, aí tem água fria. Né? Ah, mas aqui então, é frio demais para tomar banho frio. Então, por que o atleta entra numa banheira de gelo depois do treino? É para relaxar. É para relaxar. Porque aquilo aciona o vago. Você vai lembrar quando você entra no banho frio, dói muito, mas na hora que você sai, parece que você está zen, parece que você meditou durante 40 minutos, não é? É, parece mesmo. Você fica relaxado. É por isso, porque acionou o vago. Então eu brinco que é isso, é aprender a respirar e tomar banho frio. Então em São Paulo, então tá bom, daí você tem banho frio. Ó. Você toma o seu banhozinho quente, no final você toma uma duchinha de 30 segundos fria, deixa bater aqui, ó, no pescoço, você tá pronto. É um tá susto, relaxado. Né? Dá um susto. Dá um susto no vago. Dá um susto no vago, isso é. Dormir bem, meditar, relaxar. Respirar. Mas porque a gente está muito tenso. Há uma tensão, porque há o medo da morte, né? Que é uma coisa que a gente também não sabe lidar e lida mal. Claro, e todo dia a gente perde alguém, e essa coisa que pode ser uma pessoa próxima a você, pode não ser tão próximo, ou ser uma pessoa que você vê na TV, ou ser uma pessoa que você conhece pouco. Hoje eu atendi uma pessoa, Leda, que perdeu... pessoais, mas todo dia tem perda. Hoje eu atendi uma pessoa que perdeu o pai e a mãe no mesmo mês. Em abril agora. Imagina isso. Nossa Senhora. Uma coisa, né? É igual uma guerra. Né? Então pois uma dor profunda. Como lidar com isso, né? É. A gente fala, então, não relaxa e tal, mas como que vai relaxar uma pessoa nessas condições? Isso é mais complexo, né? Porque a perda... Quando a gente perde alguma coisa, nós todos vamos demorar um tempo a reorganizar a nossa vida, não é isso, né? Você tem que se permitir essa compaixão, né? E a morte, especialmente, né? Ela tem um momento onde é como se em tribos mais primitivas, todos os rituais são compostos mais ou menos o seguinte, é como se você tem uma fase que o morto vai, é como se os vivos fossem até os mortos e levassem em algum lugar, vamos dizer assim, enterra ele, e tem um ritual onde o morto volta para o vivo, porque ele volta para a memória dele, para guardar no coração, né? Então aquela pessoa, ela tem uma saudade, mas ela é como se a alma dela está preenchida, porque é como se o outro tivesse voltado para ela. Então eu acho que a gente tem, no mundo ocidental, essa segunda etapa do luto, a gente foi perdendo isso, sabe? Que é esse retorno do indivíduo fazer parte da história, né? Ele faz parte da nossa história. E toda vez que a gente tem uma perda, a gente tem que olhar para ela o seguinte, a gente tem duas polaridades que a gente experimenta. A gente tem culpa e angústia. A culpa é quando você olha para a perda e vê que culpa você teve. Por incrível que pareça, né? Mesmo que você não tenha tido culpa nenhuma, a pessoa morreu por causa do Covid, por exemplo, você pode ter uma culpa assim, eu podia ter almoçado mais com a mamãe, eu poderia ter levado ela mais... Entendeu? Como é que é?
As pessoas sempre têm culpa. Sempre tem. Ou, não é isso? Ou do outro lado é a angústia. A angústia é quando, aquela parte, é quando você sente angústia, é quando você sabe que aquilo não dependeu de você. Né? É culpa do ambiente, de outra pessoa, não é de você. Então, a visão realista da perda, a gente tem que entender o que foi culpa minha, o que não foi culpa minha. Porque se eu puxo muito para um extremo ou para o outro, a maneira que eu vou lidar com o futuro é um problema. Exemplo, se eu me sentir extremamente culpado por alguma coisa que passar, quando eu olho para o futuro, eu fico obsessivo com os detalhes, como se eu não pudesse errar de novo. Entendeu? Então, eu também não consigo caminhar na vida. Se eu ficar excessivamente angustiado e achar que a culpa é só de outras coisas, eu também acho que eu não tenho que me mobilizar de onde eu estou para tomar minha vida de volta. Então, é sempre um equilíbrio. Então, é sempre assim, incapacitante, nessas duas situações. Extremas, sempre incapacitantes. Então, você sabe, quando estudou a pandemia, eu resolvi estudar prisioneiros ilustres. E nós ficamos presos, não é isso, Leda? Você concorda, né? Nós ficamos presos. Ficamos. Né? Então, eu estudei, por exemplo, Mandela, Viktor Frankl, James Stockdale. James Stockdale talvez é a figura mais interessante, que era um comandante americano que ficou 8 anos preso na guerra do Vietnã. 8 anos, praticamente a guerra inteira ele ficou preso num campo de concentração. Ele e a tropa dele. E quando ele foi liberto, 8 anos depois, era muito impressionante, apesar de ele mancou de uma perna pro resto da vida por tortura, que lesaram a perna dele, ele era muito preservado psiquicamente. Então a jornalista perguntava assim, comandante Stockdale, o senhor sobreviveu dessa maneira porque o senhor era otimista? Ele falava, não, lá no campo os otimistas eram os primeiros a morrer. E a jornalista olhava assim, mas como assim? Ele falou assim, porque o otimista falava assim, no Natal eu vou estar em casa. Ele não tinha controle sobre isso. O Natal chegava, é claro que o vietnamita não tinha nos libertado, aquela pessoa ficava deprimida, a gente já não tinha comida mesmo, todo mundo era fraco, aí ele deitava na cama e ele acabava morrendo. E a pergunta de o senhor, ele falou assim, eu me considero um otimista realista. Eu nunca neguei a realidade dura de onde eu estava, mas eu nunca perdi a esperança de ir, né, de onde eu queria chegar. E isso é que me manteve vivo, porque aí eu colocava a minha atenção naquilo que eu tinha algum controle. Olha que impressionante. E se você vê isso, é exatamente o mesmo relato que o Viktor Frankl tem. O Viktor Frankl conta um caso muito impressionante de um colega dele de cela, que eles foram libertos no segundo semestre de 45, né, em Auschwitz, né? E ele conta que no fevereiro daquele ano um colega chegou para ele e falou assim, Vitor, eu tive um sonho que no dia 31 de março nós vamos estar livres. E o Frankl viu aquilo preocupado porque ele começou a alimentar aquela esperança que no dia 31 de março eles iam estar livres. E aí, no dia 31 de março, eles continuavam presos, e aí ele conta que a pessoa deitava na cama e ela fumava todos os cigarros que ela tinha. Então, geralmente, cigarro era uma coisa muito valiosa lá dentro do campo. Aí ele ficava deitado, podia vir o capo lá, bater nele, ele não levantava, em 3 dias ele estava morto, porque ele perdia aquele fio de esperança que tinha. Então, a pessoa fala assim, então, como é que a gente lida nesses momentos? Só nos resta o seguinte, ter uma fé inabalável no futuro e viver um dia de cada vez. É assim que você vai. É um dia de cada vez. É igual Alcoólicos Anônimos. É mais um dia. Mais um dia. É a fé inabalável que vai passar. Passar pode ter certeza que vai passar. Mas é assim que você vai caminhando passo a passo em direção a esse futuro que nós temos pela frente. É uma boa maneira de raciocinar. Porque a gente pensou que fosse durar o ano passado, que esse ano a coisa fosse terminar, não terminou. A gente não vê muita perspectiva, né? Porque mesmo com vacina, a vacina tem uma atuação limitada, ou em número limitado, quer dizer, tem que esperar a sua vez vacinar. E tal, e ela não é agora para todo mundo, né? Nem para o mundo inteiro, nem aqui, nem em nenhum lugar. E há países que você vê a Índia, né? Assustadoramente crescendo. Então, é uma coisa que está pairando na cabeça da gente, né? A gente não tem sossego, né? Não é assim, está acabando, está diminuindo em todos os lugares. Não, não está. Eu falo que a analogia que eu tenho feito mas é o seguinte. Em março do ano passado, né? Nós nos encontramos no deserto. E nós falamos assim, lá na frente tem um oásis. Daqui 8 meses tem um oásis, né? Lá em março. Aí nós falamos assim, vamos em direção ao oásis.
E quando nós chegamos lá, no Oásis, era uma miragem. Falaram para a gente, não, não. O Oásis mesmo é daqui a 6 meses. Aí nós estamos de novo, né? Caminhando. Então, é o que você falou, isso dá uma profunda frustração. Então, por isso que eu acho que essas pessoas que viveram presas, né? Como é que elas lidavam com aquilo, né? Especialmente, claro, se você olhar o de guerra, é muito mais sofrido que o Mandela, entre aspas, sabia que ele ia ficar 26 anos preso, né? Os outros não, os outros tinham esperança de que a guerra ia acabar, né? Então eles ficavam assim, será que vai acabar? Né? Porque o Mandela falou, não, já que eu vou ficar 26 anos preso, eu vou fazer isso, isso e isso. O outro não, ele queria que a guerra acabasse, né? Então assim, ele lidava com essa realidade de uma forma bem diferente de quem tinha né, um ponto do futuro de quem tinha né? De quem tinha um número, né? Isso. E a gente não tem esse número. A gente está que nem os prisioneiros esperando a guerra acabar. Nós somos igual aos prisioneiros de Auschwitz, esperando a guerra acabar, né? Exatamente. E essa tal dessa guerra não tem data, né? Por isso é que é tão, como você falou, tão angustiante. Porque a gente não tem o controle. Então, para diminuir essa angústia, lembrando de Stockdale, o que nós podemos controlar, então? Não é isso? Ou seja, é isso que o Stockdale está dizendo. Para ele manter a sanidade mental dele, ele está propondo o seguinte, então deixa eu focar, né? Eu focar naquilo que eu posso controlar. Que no fundo é isso que ele está mantendo a sanidade dele. Entendeu? Porque senão ele não conseguia ter sanidade. Né? E o que a gente pode controlar no meio dessa pandemia? Então, tá bom. Então, como é que a pessoa abre na vida dela novas possibilidades do que fazer? Né? Quando a gente está aqui, assistindo lives, fazendo, né? Aprendendo, né? Ela tem o núcleo de controle dela, né? Porque isso vai fazer o quê? Dentro de todo ser humano tem uma presa e um predador. Porque nem todo bicho é predador. Por exemplo, os herbívoros são presas, né? Por isso que tem a doma fácil de cavalo, né? O cavalo é uma presa, geralmente ele é a maior presa de onde ele vive. Então, o ser humano não, ele é presa e predador. Que conflito que isso gera? Quando a gente está acuado, a nossa presa está com medo. E o predador está recolhidinho. Só que o predador sabe que todo momento de caos pode guardar uma oportunidade para ele lá no meio, né? Assim, pode ter uma boa presa para ele lá dentro. Então, quando a gente fala assim, ó, começa a controlar o pouco que você tem. O que você pode controlar? O que você pode aprender? Porque você vai dar força para o seu predador. E aquela presa assustada, ela vai se sentindo protegida pelo predador interno. Então, aí você equilibra essa força novamente para você dar conta, né, dos desafios que a gente vai ter daqui para frente. Né? Não pode perder a esperança. Não pode. Também não pode perder a lucidez. E lembrando, né, Leda, que toda crise da humanidade, o mundo saiu melhor, né? Eu gosto sempre de lembrar disso. A maior epidemia da história, que é a peste bubônica, no século XIV, matou 1/3 da Europa em 5 anos. Logo depois veio o Renascimento. Então, se tem uma coisa que é a certeza, é que depois que passar, o mundo vai estar melhor do que antes. Porque o que isso causa? Faz com que tecnologias que não iriam ser adotadas, nós temos agora a mudança social que permite a adoção. Como isso nós estamos fazendo aqui, tá certo? Isso existia tecnologicamente, né? Eu não sei se você sabe, o elevador hidráulico, ele existia lá no Egito. Agora, você imagina se o gênio que inventou o elevador hidráulico chegasse para o faraó e falasse assim, ó, essa pirâmide aí que você tem 20 mil escravos puxando pedra, eu tenho, né, uma máquina que põe a pedra lá no alto, se você quiser. O faraó deve ter olhado para o camarada e falado assim, e o que eu faço com 20 mil escravos? Então a escravidão teve que acabar, não é isso, né? Para ter uma mudança social, e aí todas essas tecnologias serão adotadas. Agora, você imagina um mundo como esse, cheio de startups, cheio de possibilidades, né? Então, tudo isso disponível a ser adotado. Né? Eu já sei que tem regiões do Brasil onde que o judiciário é 70% mais produtivo. Eu tenho clientes, por exemplo, que são auditoras de órgãos internos, de órgãos de estatais, que elas me contam que
elas estavam tentando digitalizar aquele ambiente de trabalho há 5 anos e não conseguia, foi digitalizado em 3 meses. Cartórios, as plataformas de cartório, né, toda aquela burocracia, agora está tudo online. Então, isso vai liberar uma capacidade de trabalho absurda depois que passar. E tem um dado mais importante. Depois que os Estados Unidos imprimem, né, 5 trilhões de dólares, o dinheiro perdeu o valor. Isso significa que quem tem dinheiro vai ter que, para fazer o dinheiro crescer, pôr dinheiro em quem trabalha. Você entende? A capacidade de trabalho. Então, a gente tem um mundo muito interessante pela frente. Então, as pessoas têm que olhar também o lado luz disso que vem para a nossa frente. Né? Tomara que a gente tenha tempo para ver isso. Cuidando, é verdade. Até lá nós vamos estar fazendo live, não é isso, Leda? Vamos estar fazendo live, com certeza. Eu não vou parar mais. Eu descobri esse negócio, a tal de live. Eu também. É uma maravilha, porque, veja bem, eu só posso conversar com você hoje, porque você está em Belo Horizonte, eu estou em São Paulo. Só há essa possibilidade da gente conversar através de uma live. Senão a gente ia marcar um dia que você viesse a São Paulo. Não é? Um dia que eu pudesse ir a Belo Horizonte. E olha que eu adoro Belo Horizonte, mas olha quanta coisa. Né? Quanta coisa que precisava acontecer. Né? Pois é, esse é um exemplo do lado bom. Então, do lado bom é uma vantagem, é uma coisa legal. Eu tenho... Estamos acreditando. Isso mesmo. Eu tenho uma poesia muito bonita que um amigo traduziu e eu tenho lido por meus vários trabalhos que eu faço de palestras em empresas, que é uma poesia que faz parte de um livro do Richard Rohr. Richard Rohr é um padre americano que ele tem um livro chamado Respirando Debaixo d'Água, Breathing Underwater. E aí, se você deixasse, eu gostaria de ler antes que a gente fechasse. Adoraria. É uma poesia linda. O Rubens Sakai, meu amigo, que traduziu, chama-se Respirando Debaixo d'Água. Carol Bielek. Construí minha casa na praia, não na beirinha, na fluida areia, como você pensou. Eu a construí nas rochas. Uma casa forte, junto do forte mar. E nos tornamos conhecidos, o mar e eu, bons vizinhos. Nada de conversas, nos encontrávamos em silêncio. Respeitosamente, mantivemos distância, olhando por cima da areia que havia entre nós. Sempre um muro de areia, uma barreira, a areia entre nós. Um dia, e eu não me lembro como aconteceu, o mar veio sem aviso, sem boas-vindas, mesmo devagar e lentamente, prosseguiu sobre a areia como vinho. Nem tanto como a água, mas como um fluxo de sangue. Devagar, mas continuou vindo. Devagar, mas vagou como numa ferida aberta. Pensei em fugir, pensei no afogamento e pensei na morte. Ao passo que crepitava alto, o mar atingiu a minha porta. Eu soube ali naquele momento que não haveria fuga. Nem morte, nem afogamento. Quando o mar chegou gritando, você não é mais um conhecido ou amigável vizinho. Você aceita que a casa vai virar um castelo de corais e aprende a respirar debaixo d'água. Então, acho que todos nós vamos aprender a respirar debaixo d'água. Respirar debaixo d'água. Né? Fica a mensagem. Fica a dica, é né? Mesmo? Como se diz modernamente. Fica a dica. Hashtag fica a dica. É isso mesmo. Olha, muito obrigada. Eu adorei conversar com você. Realmente, obrigado. agradeço a sua disponibilidade. Uma sexta-feira, 5 para as 10 da noite. Muito bom, muito obrigada. Como nós somos conterrâneos, né? A gente tem que... Pois é, esse bairrismo. Juiz de Fora para o mundo, tem que ter esses bairrismos, né? Muito obrigada mesmo. Tá bom. Foi um enorme prazer. Vamos marcar outras. Vamos, até a próxima. Ok? Então tá bom. Tá bom. Um beijão. Tá bom. Beijão, falou, tchau, tchau.